Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Para aqueles que eu ainda não cumprimentei, é um grande prazer e privilégio para nós receber todos vocês aqui. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Remédio para a Alma. E nessa série nós estamos voltando os nossos olhos para aquilo que nós encontramos nas poesias dos Salmos, que podem oferecer soluções, respostas para problemas que nós enfrentamos hoje. A ideia é como é que os antepassados, o povo de Deus do Antigo Testamento, como é que eles encontravam solução, remédio para a alma deles quando a alma deles estava aflita. Quando eles estavam passando por dificuldades, o que é que eles faziam? E até aqui nós trabalhamos com 4 temas que basicamente falavam sobre a agitação da vida. Nós estávamos focando em elementos relacionados à nossa vida em São Paulo, como aquela cidade que não para. Mas São Paulo não é somente a cidade que não para, São Paulo é também a cidade que não dorme. Essas são as 2 características mais marcantes da nossa cidade. A nossa cidade não para, a nossa cidade, ela não dorme. E é muito interessante que tem uma poesia escrita por Rubens Alves. Na verdade, um texto em que ele escreve, ele diz o seguinte, o nome desse texto é chamado A Cidade Adormecida. E na Cidade Adormecida ele diz o seguinte, todos dormem na Cidade Adormecida. Grande é o silêncio, exceto pelos ventos nas árvores, um latido distante de algum cão, um canto de um galo que se equivocou no horário. As estrelas velam, é uma cena de tranquilidade. Quando se dorme, a vida passa devagar. Dormindo, todos nos tornamos crianças, mas hoje as cidades não dormem mais. Talvez quem sabe no seu último momento de férias, você tenha ido para um lugar assim, onde o único barulho à noite era o barulho do vento, era o barulho de um cachorro, de um vizinho distante. Quem sabe essa cena de tranquilidade, de dormir, de acalmar a tal ponto de dormir, fosse uma cena de repouso, de descanso, de tranquilidade. A verdade é que na cidade de São Paulo não é incomum que os nossos trabalhos, as nossas responsabilidades, elas acabem engolindo o nosso descanso. E na cidade que não dorme, a gente perca o sono por causa do trabalho, por causa do agito. Pensa em quanto tempo você perdeu no trânsito estressado essa semana. E o quanto desse estresse chega com você na sua casa. E você chega pilhado e não consegue descansar. Pensa na última semana, quantas vezes o seu trabalho engoliu o seu sono. Seja pelas preocupações do amanhã, seja pelos afazeres de hoje, de um dia que parecia que não acabava mais. Era tanta coisa para fazer que você precisava de um dia de 36 horas. A verdade é que esse retrato da cidade adormecida é um retrato que há muito tempo sumiu da cidade de São Paulo. A verdade é que hoje nós vivemos em uma cidade que não dorme, e que nós somos convidados o tempo inteiro a ficar acordados. Nós dormimos pouco, nós descansamos pouco. Dependendo da sua profissão, não dormir é parte do trabalho. Dependendo daquilo que você faz, você precisa se manter acordado. E tudo o que você sonha é por uma longa noite de descanso. Tudo o que você queria era encontrar o sonhado descanso e parar. E o remédio que nós vamos estudar hoje, o remédio que nós encontramos nas Escrituras, que nós encontramos na poesia dos Salmos é exatamente esse, um remédio que pode nos levar ao descanso. Imagine que você tivesse a oportunidade de aprender a descansar no meio do caos, no meio da correria, no meio dos afazeres. Imagine que você pudesse receber um descanso tão necessário para uma cidade que não dorme. E na poesia que nós vamos estudar hoje,
nós vamos encontrar esse princípio ativo do descanso, que é apresentado lá no Salmo 62, no versículo 1, no qual você lê que a minha alma descansa no Senhor. E o princípio ativo desse descanso é uma palavra hebraica muito bonita, que eu tenho certeza que você vai decorar. É a palavra dumia. Porque eu tenho a impressão de que quando eles estavam em um estado de descanso, eles dormiam. Nossa, eu fiquei a semana inteira esperando para contar essa piada, gente. Olha, é fantástico. Dormia. Gente, olha, combina inclusive. Mas a ideia da palavra dumiar, talvez seja o acento dela, significa um silêncio, um esperar em silêncio, uma expectativa silenciosa. Alguns tradutores e comentaristas usam essa expressão para descrever uma quietude da alma, uma calmaria interna, um modo de esperar em silêncio que transforma medos e ansiedades em confiança em Deus. Descanso. Imagina que nós pudéssemos aprender a como descansar no meio do caos, a como descansar no meio da correria. Porque São Paulo não vai mudar, o nosso trabalho não vai diminuir. Nós podemos melhorar as nossas rotinas, nós podemos equilibrar o gasto do nosso tempo e das nossas energias, mas o fato é, nós vamos continuar sendo consumidos por esse ambiente de agitação, trabalhos e conquistas. Mas nesse ambiente, como é que nós vamos experimentar uma quietude interna da alma? Uma paz interior, que ele chama de calmaria interna, que pode transformar esses nossos medos e ansiedades que roubam o nosso descanso. Como é que nós vamos transformar isso em confiança e nós vamos descansar em Deus? E é sobre isso que essa poesia vai falar. O versículo 1 nós lemos: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. A minha alma descansa em Deus. Ele está falando de algo que acontece na vida dele, no qual ele experimenta descanso. Ele não está falando sobre longas horas de sono, ele não está falando sobre férias, ele não está falando sobre uma nova visita à cidade adormecida, onde só se escutam os ventos à noite. Ele está dizendo que, no meio do caos, ele encontra descanso para sua alma no Senhor. E descansar no Senhor é diferente do que só dormir, do que só tranquilizar. Na última mensagem, nós usamos aquele versículo que falava que nós desistimos de lutar, confiando que Deus está no controle. E esse confiar em Deus que está no controle é ceder, é entregar as nossas ansiedades, os nossos medos, e deixar que o Senhor cuide dessas coisas. Nós fazemos a nossa parte, mas nós descansamos que o poder para controlar todas as coisas que estão além do nosso alcance estão nas mãos do Senhor. E esse salmo, como uma poesia, ele é belíssimo. Ele é belíssimo. E eu gostaria de mostrar para vocês como que funciona a estrutura desse salmo. Se você olhar os primeiros 2 versículos, você vai perceber que nos primeiros 2 versículos desse salmo, ele declara a sua confiança em Deus. Ele está determinado, confiante. A alma dele só encontrará descanso no Senhor. Ele acredita piamente nisso. Existe uma declaração, uma confissão de fé. Existe um Deus que é rocha, poderoso, e ele declara isso. Isso faz parte daquilo que ele acredita. Mas nas sequências, nos versículos 3 e 4, nós vamos ler uma reclamação pessimista. E eu tenho a impressão que nós vamos começar a nos identificar com o poeta aqui. Porque ainda que ele tenha uma crença de que existe um Deus no controle em quem ele pode descansar, existe uma situação que lhe tira o descanso, que tira a sua sensação de descanso. Na terceira parte, então, ele para e convida a si mesmo a voltar para a confiança de onde ele não deveria ter saído. Ele vai dizer: ó, minha alma, descansa, calma, tranquiliza. E depois de reafirmar o descanso no Senhor,
vem uma segunda reclamação pessimista. Ele reclama mais uma vez, ele vê mais uma vez um problema. E diante desse novo problema que ele enxerga ao seu redor, ele reclama com o Senhor. E finalmente ele termina dizendo que existe da parte dele uma necessidade de testemunhar a confiança que ele tem. E se você observa a estrutura desse salmo, ele reflete em muito a nossa vida. Porque nós acreditamos que a nossa alma precisa descansar no Senhor, mas nós temos reclamações latentes sobre tudo o que acontece ao nosso redor. Em algum momento nós paramos e falamos, puxa vida, eu preciso voltar do lugar onde eu tinha saído, eu preciso voltar a confiar no Senhor. Mas algo diferente acontece e nós voltamos para a reclamação. E eu tenho a impressão que o Salmo ele expressa exatamente esse movimento, de que existe em todos nós um reconhecimento de que o descanso acontece no Senhor, mas que existe em volta de nós problemas que nós não conseguimos resolver e que mexem com o nosso coração, que mexem com a nossa alma e que roubam a nossa paz. E pela estrutura desse salmo, a impressão que eu tenho é que o salmista está nos ensinando o seguinte: nós precisamos voltar para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído, que é na confiança do Senhor. No meio do caos, enquanto os problemas aparecem, nós precisamos ter um lugar, em algum momento nós precisamos voltar. E é por isso que eu acredito que, olhando para a estrutura desse salmo, nós podemos encontrar 3 princípios que são muito importantes. E o primeiro desses princípios é que, para uma vida de descanso no Senhor, nós precisamos ter um bom ponto de partida. Nós precisamos ter um bom ponto de partida, nós precisamos começar a nossa jornada como o salmista começa a sua poesia. Existe um lugar, um ponto de partida, um começo para a nossa vida de descanso no Senhor, e eu acredito que ele acontece no reconhecimento. Preste atenção no que ele fala: a minha alma descansa somente no Senhor. Essa expressão somente aqui é muito forte. Por que essa expressão é muito forte? Porque ele sabe que existem outras propostas de descanso, ele sabe que existem outras ofertas de descanso, que existem em torno deles sugestões de como ele poderia descansar, mas ele sabe, no fundo, ele sabe que descanso verdadeiro para a alma, paz interior, somente no Senhor. Somente no Senhor a alma dele pode descansar. E ele diz o porquê. A alma só pode descansar porque é dele, do Senhor, é que vem a minha salvação. E por todo esse poema, por toda essa poesia, nós vamos encontrar a palavra salvação aparecendo várias vezes. E por salvação ele não quer dizer a nossa salvação eterna, a nossa redenção. Ele está falando do nosso livramento das situações da vida. Ele foca nos nossos eventos diários, nas correrias do nosso dia a dia. Ele está focando em situações que prendem e que tiram o salmista do seu descanso, da sua posição de descanso. E ele diz, somente dele vem o meu livramento. Essa situação que ele enfrenta só encontrará fim nas mãos do Senhor, porque é Ele que tem o poder para cuidar, é Ele que tem condições para livrar. E ele completa, somente Ele é a rocha que me salva. Essa é uma figura de linguagem que quer dizer o seguinte, é em Deus que eu encontro o meu fundamento, a minha proteção. E é Ele que pode me livrar de toda essa correria, que pode me livrar de todos esses medos, pode me livrar de tudo isso que rouba do meu coração a tranquilidade, que rouba do meu coração o descanso. Somente Deus pode me livrar de todas essas coisas. Ele está convencido disso. E ele descreve isso de diferentes modos. Observe, não é somente a rocha que salva, ele é a torre segura. É em Deus que ele encontra proteção para todos esses ataques do mundo, para todos esses sofrimentos que ele encontra no meio da sua correria, no meio dos seus afazeres. Ele sabe que é em Deus que ele encontra segurança e ele diz o seguinte, jamais serei abalado. Talvez a sua tradução tenha uma expressão um pouco diferente.
Talvez na versão que você lê, você não vai encontrar essa confiança de que jamais eu serei abalado, mas talvez a sua versão diga algo parecido como não serei muito abalado. A verdade é que existe um advérbio hebraico sendo usado aqui, e que dependendo do modo como você o coloca na sentença, como você o entende, ele pode dar uma ideia de plena confiança, ou uma confiança de que ainda que ele sofra um ataque, ainda que ele sofra prejuízos nessa vida, ele não vai ser profundamente abalado. E é muito interessante essa segunda tradução, porque ela é muito realista. Eu acho que ela traduz melhor o sentido do Salmo. É um salmista que, do ponto de partida, ele tem a plena confiança estabelecida em Deus. O ponto de partida da sua vida é: eu tenho um Deus protetor, eu tenho um Deus que pode me livrar, eu tenho um Deus que cuida e protege da minha vida. O mundo vai cair ao meu redor, o trabalho vai querer me consumir, o trânsito vai querer roubar a minha paz, mas em Deus eu tenho um ponto de partida seguro. E é claro que eu vou ser abalado, é claro que eu vou sofrer nessa vida, é claro que esse mundo vai roubar em algum momento a minha paz, mas eu não serei muito abalado. Em outras palavras, o ponto de partida do poeta é a plena confiança em Deus. E ele sabe disso, e ele declara isso, e ele expressa isso através de símbolos distintos. É rocha, é fortaleza, é segurança. Existe segurança em Deus. O ponto de partida é uma boa teologia. No fundo, ele sabe que somente em Deus ele encontra descanso. Existem outras ideias por aí, existem outras teologias por aí, mas esse poeta ele está convencido de que somente o Deus que é rocha, proteção, é que pode livrá-lo dos pesos da sua vida. Mas esse mesmo salmista, cuja teologia é corretíssima, que tem um ponto de partida corretíssimo, ele enfrenta problemas na sua vida que ultrapassam suas convicções. E é aqui que eu acho que muitos de nós podemos nos identificar com ele. Porque é fácil para nós colocarmos em palavras aquilo que nós acreditamos, mas é muito difícil colocar em ação aquilo que nós acreditamos quando as situações são contrárias às nossas expectativas. Quando elas são contrárias àquilo que a gente gostaria que acontecesse. E o salmista percebe isso muito bem. E ele demonstra nos próximos versículos uma situação de completa hostilidade contra ele. Ele percebe que, ainda que o seu ponto de partida seja correto, que a sua visão sobre Deus esteja correta, que a sua visão sobre a vida esteja correta, existe uma hostilidade em volta dele que lhe rouba a paz. Algo que tira o seu descanso. E por causa disso, então, ele passa a reclamar. E ele reclama de uma perspectiva extremamente pessimista. Aliás, ele descreve o seu momento como um momento de profunda fraqueza. Olha a figura de linguagem que ele usa para descrever a si mesmo. Ele é um homem que está como um muro inclinado. Se você já teve a chance de construir qualquer coisa ou de ver alguém construindo alguma coisa, você sabe que um muro inclinado não para em pé. Eu lembro uma vez, quando criança, que eu, vendo uma construção acontecendo perto de casa, enquanto os caminhões deixavam os materiais para construção, o caminhão de areia colocou toda a areia encostada no muro que fazia divisão entre a construção que seria feita e o terreno da nossa casa. E o que aconteceu em pouco tempo? Que o peso que aquela areia fez sobre aquele muro, que não era bom, fez com que aquele muro caísse. E eu tenho a impressão que essa é a imagem desse momento de fraqueza que ele descreve. Eu estou passando uma situação, eu estou fraco. Qualquer pressão nesse momento eu vou cair.
As pessoas querem me derrubar. E muito embora o autor desse salmo nunca tenha trabalhado em uma empresa, embora ele nunca tenha trabalhado para vencer suas metas, ele descreve exatamente qual é o sentido daquele que está sendo perseguido no seu trabalho. É alguém que, por não estar cumprindo suas metas, não estar conseguindo cumprir suas metas em um momento de fraqueza, está vendo os seus colegas de trabalho o atacarem num momento de fragilidade. E ele está prestes a cair. E ele diz ainda, ele é como uma cerca que está prestes a cair. Ele está num momento de vulnerabilidade, fragilidade. Ele não tem força para competir com os ataques. Ele não tem força para se levantar no meio da pressão que ele está sofrendo. E o salmista, que tem uma declaração de fé correta, uma cosmovisão de vida correta, está passando por uma situação que está lhe roubando a paz. Frágil, quebrado, pronto a cair. E é nesse momento que ele diz: até quando todos vocês vão continuar me atacando? Todos vocês. A sensação que ele tem é que todo mundo está contra ele. A sensação que ele tem é que as pessoas ao seu redor estão esperando que ele caia. Eles estão esperando que esse muro que está inclinado, essa cerca que está prestes a cair, que ela sofra os ataques necessários para que ela perca a sua posição. Exatamente como querem os seus colegas de trabalho, quando você está numa situação difícil. Exatamente como acontece quando você está numa posição de vulnerabilidade na faculdade. Exatamente como acontece quando você está lutando pelo seu lugar no seu ambiente de trabalho. Vendo a sua fraqueza, a tua vulnerabilidade, eles atacam você. E é nesse momento que o salmista reclama. E é nesse momento que nós nos identificamos profundamente com ele. Porque nós sabemos exatamente o que é sentir essa dor. Nós sabemos exatamente o que significa sofrer esse tipo de ataque. Talvez a gente até tenha uma boa teologia. Talvez a gente até tenha uma boa visão do mundo. Talvez a gente realmente acredite que somente Deus pode nos proteger. Mas quando a dor é demais, quando o sofrimento é demais, quando os ataques são intensos, nós nos juntamos com os salmistas para reclamar. Nós nos juntamos com ele para voltar para as pessoas e dizer: até quando vocês vão ficar fazendo isso comigo? Até quando? E no caso dele, o ataque que ele recebia, no versículo seguinte, ele é descrito como um ataque que era muito bem orquestrado. O propósito deles é derrubar de sua posição elevada. A posição elevada que muito provavelmente está diretamente ligada à figura de um rei que está sendo colocado em xeque. Existe uma rebelião acontecendo no reinado. A vida do rei está em perigo, a figura do rei está em perigo, o cargo do rei está em perigo. E tudo o que eles querem é tirar o rei daquele lugar e colocar o rebelde no seu lugar. Muito provavelmente, como aconteceu na relação entre Davi e seu filho, Absalão, que se levanta contra ele para tentar derrubar o próprio pai, para assumir o reinado. E ele sofria ataques orquestrados. As pessoas sabiam o que estavam fazendo. Eles estavam decididos a derrubar esse homem de sua posição elevada. Como eles fariam isso? Eles fariam isso com mentiras. Eles se deliciam com mentiras. Eles contam mentiras, calúnia. Eles ofendem a honra do poeta. Eles falam sobre o poeta aquilo que não é verdade. Você consegue sentir a dor dele? Momento de fragilidade, sendo atacado com mentira. Não só mentira, maldição. Ele está sendo amaldiçoado. No contexto religioso do mundo antigo, a amaldiçoar era provavelmente a agressão moral mais forte que se poderia fazer contra ele. A sua dignidade estava sendo atacada,
Mas mais do que isso, eles queriam vê-lo cair, sofrer. Eles queriam puni-lo no seu momento de fraqueza. E eu sei que você já teve o seu momento de fraqueza, no qual você esperava por pessoas que dessem a mão, mas a única coisa que você recebeu foi pedrada. A única coisa que você recebeu foi empurrão. O que as pessoas queriam mesmo é ver que você caísse. No meio do seu sofrimento, você olhou para fora e não encontrou em ninguém ajuda. Você consegue sentir a dor do poeta? Você consegue sentir o sofrimento que ele passa? E é nesse momento de dor, é nesse momento de sofrimento, é nesse momento de estar sendo atacado que o nosso descanso vai embora, que nós perdemos a calma interior. É nesse momento que muitos de nós trocam o descanso no Senhor pela retaliação. Eu vou provar a minha honra, isso é mentira. E eu vou entrar nessa luta, eu vou entrar nessa briga, e eu vou fazer aquilo que é certo. Eu vou falar a verdade. O que eles estão fazendo é calúnia. Eles querem me derrubar, isso é maldade. E então eu vou me defender, eu vou me levantar e mostrar para todo mundo que eu posso, que eu consigo, que eu tenho a minha honra a zelar. Mas é nesse momento de reclamação, de uma perspectiva extremamente pessimista, que o poeta, que tem um bom ponto de partida para enfrentar os desafios da vida, que tem uma boa teologia, é nesse momento que a sua teologia começa a funcionar e ele apresenta para a gente um ponto de retorno. Existe algo acontecendo aqui e eu preciso voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Eu preciso voltar a confiar no Senhor. Ao invés de levantar em guerra, ao invés de levantar em conflito, ao invés de levantar e lutar pela minha honra e pelo meu próprio nome, ao invés de mostrar para o mundo que eu posso, eu vou voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Eu vou confiar em Deus. E o poeta diz o seguinte: ó minha alma, descanse somente em Deus. No primeiro versículo ele declara: a minha alma só tem descanso no Senhor. Ele sabe disso. Mas no momento em que as emoções estão afloradas e que os sofrimentos são muitos, ele tem que se lembrar: ó minha alma, descansa em Deus. Volta os seus olhos para o Senhor. Para de olhar para as situações. Não permitam que todas essas ansiedades, não permitam que todos esses medos, que todos esses ataques, que essas calúnias tomem conta da sua tranquilidade interior, da sua calmaria. Descansa no Senhor. Somente dele vem a minha esperança. A minha esperança está no Senhor. Ele sabe exatamente o que eu estou passando. Ele conhece as minhas dores. Eu posso esperar pacientemente pelo Senhor. Por quê? E ele repete: somente Ele é a rocha que me salva, somente Ele é minha torre alta. E é muito legal aqui que ele diz: eu não serei abalado. E diferente daquela afirmação que ele faz no começo, não existe esse advérbio que modifica que nesse momento ele está olhando para a situação, ele está dizendo: nesse momento eu não vou ser abalado. Teologicamente, conceitualmente, ele sabe que ele pode ser abalado, mas que ele não vai ser muito abalado. Mas nesse momento, quando ele volta para o lugar de onde ele não deveria ter saído, quando ele volta a descansar no Senhor, ele sabe que naquela ocasião ele não seria abalado. Naquele momento é uma exaltação de plena confiança. Naquele momento, uma exaltação de confiança de que somente em Deus ele podia descansar. E ele reconhece: a minha salvação e a minha honra dependem de Deus. E a minha honra, essa palavra é uma palavra muito forte. Porque quando nós estamos sendo caluniados,
quando nós estamos sendo atacados, quando nós estamos sofrendo os ataques da calúnia e da mentira, tudo o que nós queremos fazer é defender a nossa honra. Porque a honra está no âmago da nossa identidade, é quem eu não sou isso que vocês falam. Mas o salmista sabe, livramento somente o Senhor pode dar. E honra, um reconhecimento de honra, de identidade, somente no Senhor. Ele não precisa se levantar e defender sua própria honra. Ele não precisa responder aos ataques. Ele sabe que a sua identidade está no Senhor, que conhece todas as coisas. Se tem alguém que sabe quem nós somos, é o Senhor. Se tem alguém que nos conhece profundamente, sabe quem nós somos, qual é o âmago da nossa identidade, esse é o nosso Senhor. E quando nós paramos de olhar para tudo o que acontece ao nosso redor e nós focamos o nosso olho no Senhor, nós voltamos a nossa atenção para Ele, nós somos lembrados de que a nossa identidade está nele e não no que está acontecendo ao nosso redor. E quando nós podemos fazer isso, nós podemos experimentar essa rocha firme que Ele é e o refúgio que Ele oferece. No meio de uma situação de fragilidade, de ataques, calúnias, o poeta encontra que sua resposta não é a luta. Ele encontra a solução em Deus. Porque somente em Deus ele pode descansar. Ele vai sofrer? Com certeza. Vai ser difícil? Com certeza. Mas ele sabe que a honra e a identidade dele, eles estão firmadas no Senhor, e é isso que importa. E é por isso que ele se convida. Oh, minha alma, descanse no Senhor. É hora de aquietar por dentro. É hora de parar de lutar. O Senhor sabe quem nós somos. O Senhor sabe o momento de fraqueza que nós estamos enfrentando. Eu não preciso deixar que os meus medos e as minhas ansiedades invadam o meu descanso. O descanso que o Senhor nos dá. O descanso que o Senhor oferece é esse descanso. Nós podemos aquietar o nosso coração diante do Senhor. Eu não sei se você já passou por isso, por uma situação de conflito interno, de ataque externo, em que o seu coração está pronto para se defender, pronto para atacar, pronto para se levantar em guerra. E você se lembra que o seu descanso vem do Senhor. Eu passei por isso algumas vezes, de ter o meu coração plenamente aquecido e pronto para retalhar, pronto para a guerra. Mas antes de pegar as armas e enfrentar os problemas, eu ter decidido voltar para o Senhor e falar: Senhor, neste exato momento, o que eu mais quero é sentar a cara na mão de fulano. O Senhor sabe quem. E eu quero humilhar aquele ser humaninho indigno de carinho. Mas o Senhor o ama mais que eu e o meu coração é peludo. Em algumas ocasiões, eu vi o Senhor tirar de mim o desejo de retaliação, de defender a minha honra. Porque no fundo, eu estava agindo por puro egoísmo. Eu queria provar quem eu sou. Eu não preciso fazer isso. Você não precisa fazer isso. Nós não precisamos fazer isso. E o que o salmista está nos ensinando nesse ponto é exatamente isso. No nosso momento de maior fragilidade, onde o desejo interno é a guerra, ele está dizendo: acalma, vamos descansar. Lembra do princípio ativo do descanso do Senhor, é domiar, você vai
dormir em paz hoje. Porque você não vai resolver os seus problemas. Deixa comigo. Confie em mim. E é nessa hora que nós lembramos, puxa vida, eu não deveria ter saído do lugar que eu sei, do meu ponto de partida. O Senhor é a minha rocha, Ele é a minha salvação. É nele que eu encontro o meu descanso, é Ele que é a minha paz, é Ele que me oferece o que eu preciso, é nele que está a minha identidade. Mas o mundo dá mais uma volta. E o poeta apresenta um novo cenário, de mais um sofrimento, de mais um problema. E é um problema que eu acredito estar diretamente ligado à vaidade. Ele olha em volta agora e o problema muda de foco. Ele não é mais um muro caído. Ele já não está mais fragilizado. Quem sabe agora restituído a sua posição, cheio de si. Ele começa a identificar a vaidade que toma conta dos homens. E ele diz o seguinte: os seres humanos não são nada além de vaidade. A humanidade não passa de ilusão. Ele está olhando agora para um novo cenário. Nesse novo cenário ele reclama, todo mundo parece estar comprometido com essa tal dessa vaidade. Existe uma necessidade de aparência, de demonstrar que é além daquilo que é, de fazer ou tentar de mostrar para outras pessoas que eu tenho o meu valor, que eu conquisto as minhas coisas. E por causa disso eles estão cheios de vaidade. E da reclamação do salmista agora é: está vendo, Senhor? Está todo mundo sendo perseguido, está todo mundo sendo devorado pela vaidade. Os sonhos das pessoas são todos ilusão. Porque ele está muito bem nesse momento, não é verdade? O coração do reclamão geralmente é assim. Ele olha para fora e vê toda a desgraça, mas ele não consegue lembrar da sua própria desgraça. E olha só o que ele diz a respeito da humanidade. Quando pesados na balança, são mais leves do que o ar. Nós não usamos essa linguagem nos nossos dias. Mas no mundo antigo, as medidas eram basicamente avaliadas por pesos. E na balança eles tinham que ser pesados. Por isso que não é incomum nós encontrarmos no Antigo Testamento figuras de linguagem que dizem: você foi pesado na balança, você foi colocado. Como quem diz, alguém precisou avaliar a sua vida e dizer se você estava em falta ou não, como você estava. Porque isso era decidido na balança. Mas nesse momento de reclamação ele está dizendo o seguinte: se você colocar todos os seres humanos, eles são menos que o ar. Talvez seja um jeito poético de dizer que só sobram suas vaidades, as suas futilidades. Mas do modo como o mundo antigo via, ser pesado é ter honra. A palavra glória no Antigo Testamento significa aquilo que é pesado. Aquilo que é fútil, leviano, ele é leve. E talvez o poeta esteja reclamando exatamente disso. Quando eu olho em nosso redor, tudo o que eu vejo é vaidade, tudo o que eu vejo é futilidade, tudo o que eu vejo são pessoas arrastadas pela futilidade, pela vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles não têm honra. Tudo o que eles querem é parecer bem-sucedidos. E ele descreve ainda mais, eles são marcados por uma ganância muito forte. E ele diz: não confie naquilo que se pode ganhar por meio da opressão. No contexto do Antigo Testamento, a opressão era o modo mais eficiente de você conquistar dinheiro. Pessoas de posição, eles iriam oprimir pessoas sem posição, para que eles pudessem ficar ainda mais ricos. E para aqueles que são oprimidos, para que eles continuassem oprimidos. Um cenário completamente diferente da nossa realidade, onde todos nós somos pessoas boas e nós não pisamos em cima de ninguém no nosso trabalho, não é verdade? Não existe ganância no nosso mundo, não é verdade? Não existem pessoas pisando umas nas outras, tentando conquistar mais, não é verdade? Mas a reclamação dele é exatamente essa.
A vaidade deles é tão grande que eles estão prontos a oprimir para ganhar lucro em cima disso. Talvez eles paguem mal seus funcionários. Talvez eles estejam usando pessoas sem condições para extorquir essas pessoas. No meio dessa futilidade que eu estou vendo a torto e direito aí fora. Ele diz, não somente isso, existe uma futilidade, um vazio neles. Ele diz, não se torne fútil tentando ganhar vantagem por meio do roubo. A palavra fútil aqui é a palavra que descreve vazio, sopro. É uma palavra que descreve algo que não tem peso, que é menos que o ar. Não se torne fútil. Algumas traduções, não se permita ser nada. Ele olha para fora e diz o seguinte, o que está acontecendo lá fora é vaidade. Mas as pessoas estavam ganhando, não só por opressão, mas também por roubo. Eles sabiam meios e modos de ganhar dinheiro com coisa roubada. Ou quem sabe com a prática do roubo. Ou quem sabe com o lucro que ele pode receber disso. Isso aqui foi escrito muito antes da 25 de maio. Isso aqui foi escrito muito antes da Roubalta, onde nós encontramos os nossos lucros a partir de mercadorias que são furtadas. Ou de outras situações parecidas como essa. Ele está dizendo, ele olha para fora e tudo o que ele vê é vaidade, tudo o que ele vê é futilidade. E ele reclama, olha que desgraça. E ele ainda aconselha, se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o seu coração. Porque ele olha para fora e ele vê pessoas confiando no dinheiro, confiando nas suas posses, confiando nas suas conquistas. Em outras palavras, ele está dizendo, essas pessoas que não dependem do Senhor, essas pessoas que são vazias, fúteis, elas não descansam no Senhor. Isso é exatamente o contrário do que o mundo te ensina. Porque o mundo te ensina da seguinte maneira, se você estudar bastante, trabalhar bastante, comprar bastante, então você vai ter descanso. Porque se você comprar o colchão lá, você vai ter um descanso número 2. Mas se você compra esse colchão de molas ensacadas, separadas, absorvidas com ímãs, que protegem a sua coluna, então se você pagar esses 10 mil reais nesse colchão, então você vai descansar, porque é nesse colchão que você vai encontrar a solução de todos os seus problemas. E para comprar aquele colchão você precisa trabalhar que nem um doido. Você precisa daquela cama, você precisa daquela TV que é maior, que tem um maior número de pixels, porque se você olhar para aquela imagem, o seu conforto vai ser muito maior. Ele olha para fora e vê tudo isso, futilidade para todos os lados. E as pessoas que vivem de acordo com esse modelo de vida, elas não descansam porque elas nunca estão satisfeitas com o que têm. Elas nunca descansam porque elas sempre querem mais. E para ter mais, elas precisam trabalhar mais, e para trabalhar mais, elas precisam parar menos. Elas não confiam no Senhor. Elas não são satisfeitas com o que têm. E o salmista olha para fora e diz o seguinte, Senhor, eles estão tomados por vazio, eles estão tomados pela futilidade, eles querem independência, eles estão inclusive roubando para conseguir mais dinheiro, eles estão extorquindo e oprimindo para conseguir mais dinheiro, eles são gananciosos, fúteis, Senhor, olha isso! Então o salmista chega no seu ponto final. O ponto de partida dele está correto. Ele sabe qual é o seu ponto de retorno, mas chega uma hora em que Deus tem que dar o ponto final. E no ponto final, ele escuta o que Deus fala. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi. As 2 reclamações que o salmista apresenta aqui, as 2 reclamações,
aparecem aqui, como esse momento em que, no meio da sua reclamação, no meio do seu ambiente de angústia e autojustificação, no meio do seu momento de apontar o dedo para os outros e tentar se afirmar, uma vez Deus fala, 2 vezes Deus fala, e Ele sabe que o poder pertence a Deus. O lugar dele não é julgar ninguém. O lugar dele não é se defender. O lugar dele é não permitir que aquilo que acontece no resto do mundo tire a sua paz. E eu acho muito interessante como esse salmo é estruturado, porque ele reflete exatamente como nós somos, não é verdade? Nós somos assim. Se nós somos atacados, nós queremos nos defender. Se nós vemos as injustiças, nós queremos resolver. Porque nós nos vemos todo-poderosos, todos autossuficientes. E do começo ao fim desse salmo, Deus está falando o seguinte: quem tem poder para essas coisas sou eu, não é você. E ele conclui: contigo, Senhor, está a fidelidade. Fidelidade é esse amor que Deus tem, esse amor que não acaba. Deus vai cuidar da nossa vida, mesmo que se a gente estiver em uma situação de fragilidade onde nós estamos sendo atacados, o Senhor vai ser fiel. Ou se nós estivermos em uma postura mais forte na qual nós nos sentimos no direito de atacar as pessoas, é o Senhor quem é fiel. É Ele quem vai resolver as coisas. É Ele quem dá o ponto final. Talvez você não esteja no seu momento de fragilidade hoje. Talvez hoje você se sinta muito bem, muito forte, muito pronto para ir para a guerra. E é para atacar as pessoas. Mas a conclusão do salmista é forte. Exceto que o Senhor vai retribuir cada um segundo o seu procedimento. Deixa com Ele. Ele tem poder para proteger a sua vida quando você é um muro caído. E Ele tem poder para retribuir quando você acha que você vai ser o justiceiro de Jesus e que vai resolver as mazelas da sociedade. Deus vai retribuir. E é aqui que nós encontramos aquilo que nós lemos no começo desse salmo. A minha alma descansa somente em Deus. Se você está passando por uma situação de fragilidade hoje, se hoje o seu trabalho está tomando e enchendo o seu coração de uma forma que você sente que não tem mais como respirar, o descanso da sua alma se encontra em Deus. Se você se sente num momento de força, de julgamento, de apontar o dedo, a retribuição vem do Senhor. Esse não é o seu papel. Abaixa a bola, é Ele que tem poder para isso. A minha alma descansa somente em Deus. E só descansa em Deus aquele que sabe que é Ele que tem poder, seja para proteger no nosso momento de fraqueza, seja para nos guardar quando a gente pensa que a gente está forte. Esse é o descanso do Senhor. E esse descanso que o Senhor oferece, ele acontece no meio do caos. Essa é a nossa luta, não é verdade? Essa é a luta de todos os nossos dias. Nós sabemos que é somente em Deus. Mas é na nossa fragilidade que nós precisamos nos voltar para Ele. Mas lembra que se a arrogância toma conta do nosso coração e nós nos sentimos muito poderosos, é o Senhor que vai dar o ponto final e vai dizer: abaixa a bola. Seja qual for a sua situação hoje, fragilidade ou autossuficiência, essas duas coisas vão roubar o seu descanso. Essas duas coisas vão tirar de você a tranquilidade da sua alma.
Por isso o conselho do salmista é: descansa no Senhor, ó minha alma. Volta os olhos para o Senhor, para de olhar para fora e entrega as suas ansiedades e o seu medo. Deixe que o Senhor transforme os seus medos, as suas ansiedades, as suas acusações, que Ele transforme isso em quietude interior, em calmaria, em descanso. Vamos orar?